Eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de arte para os sextos anos, pelo EducaPE. O tema da nossa aula de hoje é a música popular brasileira, Heitor dos Prazeres e outros compositores. Vamos lá? A música popular brasileira é um gênero musical surgido no Brasil na década de 1960, influenciada por um conjunto de manifestações culturais indígena, africana e europeia. Então, a música brasileira, a música popular brasileira, ela é formada por várias influências. Temos várias pessoas que influenciaram como várias culturas, várias raças que chegaram ao Brasil, com seu estilo diferente de música e incorporou. Então, a gente foi, pegando, absorvendo as influências, culturais dos africanos, dos nossos índios, dos europeus também que vieram para o Brasil e fomos formando a nossa música popular. A MPB surgiu a partir de 1966, no Rio de Janeiro, com a segunda geração da Bossa Nova e com forte influência do folclore brasileiro. A Bossa Nova, que foi uma música que surgiu mais ou menos na década de 50, que tinha grandes representantes como o João Gilberto, Nara Leão, Tom Jobim, que eles tinham aquela música já, mas a melodia era mais tranquila, que era ou com a base do violão e do piano, mas as letras eram complexas. Quer dizer, a melodia da formação da composição da música tinha uma complexidade, mas a música cantada já era uma música mais calma, mais suave, Então, essa foi a primeira geração. Então, já a segunda geração já começou a ter mais, vamos dizer assim, uma espécie de namoro com o samba, Então, foi a partir da segunda geração da Bossa Nova, dessa música brasileira que fez muito sucesso, tanto no Brasil, foi muito popular tanto no Brasil quanto no mundo, que a MPB, a música popular brasileira, começou a surgir. A sigla MPB é uma referência à produção musical nacional desenvolvida após o golpe militar de 1964. Então, eles começaram a utilizar essa sigla MPB justamente nesse momento. E agora a gente vale lembrar que a gente, às vezes, quando fala de MPB, acha que é um estilo de alguns cantores, como Marisa Monte, como Adriana Calcanhoto, mas assim, ela vai englobar até outros gêneros, porque a gente fala música popular, então é a música popular que está sendo tocada no Brasil, então é música brasileira. A música popular brasileira teve diversas influências, além do que eu falei assim, da cultura africana, dos europeus, dos índios, ela sofreu influência também pela Jovem Guarda, que foi outro movimento muito popular, mais ou menos, que teve representantes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, que já tinha uma pegada mais rock and roll, que era o Iê, 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 a turma do Iê, Iê, Iê. A Tropicália também, que foi muito significativa para a música brasileira, que tinha como representantes Gilberto Gil e Caetano Veloso, que foram grandes revolucionários da música, que até a gente diz assim que a música deve muito a esses dois. A música brasileira teve outra dimensão, outra pegada com a musicalidade e genialidade da Tropicália. E antes disso, também da Jovem Guarda e da Tropicália, tivemos influências também das quadrilhas francesas, e também pelas composições de modinha e do lundu. Então, vai estar sempre presente, se a gente tem essa ancestralidade africana, também vai estar presente na nossa música brasileira. Então, como eu falei anteriormente, a gente teve influência da cultura africana, da cultura indígena, da cultura europeia. Então, da europeia a gente já teve também um pouco das quadrilhas francesas, Enfim, aí a gente vê nessa imagem aí já a capa do disco que foi bem marcante, desse período da Tropicália, que é a Tropicália, que envolveu vários artistas da música brasileira do momento. Agora a gente vai falar um pouquinho do samba. O samba também é música popular brasileira. Como eu falei anteriormente, a gente pensa assim, a música MPB é só determinado tipo de música. Não, ela vai englobar vários gêneros populares da nossa música. Então, até tem uma discussão mais à frente, assim, por que determinada música é considerada popular e outra regional. Mas isso é discussão para outras aulas. Então, o samba também é música popular brasileira. Enfim, o samba é considerado o estilo musical mais popular do Brasil. Então, assim,
todo mundo, quando fala às vezes assim, referência, a música brasileira, as pessoas lembram muito do samba, né? Então, assim, que o samba é muito significativo, né? E, enfim, está em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil, todo mundo conhece a música de samba. Eu não sei sambar, mas sabe uns passinhos do samba. Enfim, ela é bem popular. O samba tem raízes nos cerimoniais religiosos e nos batuques urbanos das negros escravizados na Bahia. Então, minha gente, o samba nasceu na Bahia. Muita gente acredita que o samba nasceu no Rio de Janeiro. Não, ele se popularizou no Rio de Janeiro, mas as pessoas, né, os negros escravizados na Bahia, eles já começavam a fazer nas suas festividades, né, de batuque, de dança, e apelidaram de samba, né? Quando teve a abolição da escravatura, né? Então, muitos saíram da Bahia à procura de emprego, né? Porque assim, vamos libertar, né, as pessoas escravizadas, mas e o emprego, né? Como é que eles iam viver? Então, muitos foram para o Rio de Janeiro. E lá, eles se concentravam, né, em festas, né? Tinham as mães e as tias, né, que abrigavam, né, eles, né, para fazer essas festas de batuque, de samba. Então, foi assim que foi surgindo o samba lá no Rio de Janeiro, né? Então, que eles apelidavam essas festas de samba, né? Então, faziam um samba, né? Então, com batuque, com viola, com dança, né? E foi crescendo. A princípio, era meio discriminado, né? Mas depois, quando foi chegando para os grandes cantores das rádios, porque o Brasil também teve a era das rádios, né? Os grandes cantores de rádio. Então, como alguns cantores começaram a incorporar no seu repertório o samba, né? Então, ele começou a se popularizar e ganhar todo o Brasil. Aí, nas primeiras décadas do século XX, no Rio de Janeiro, ao samba foram incorporados outros gêneros musicais populares, como o lundu, né? Que eu falei também que era uma dança uma dança afro que era muito popular, né, entre as pessoas escravizadas e, né, entre os negros também no Brasil. Machixe e o xote, dando a ele singularidade. Então o samba vai ganhando outros ritmos que vão sendo incorporados, né, à sua musicalidade, e ele vai ganhando uma identidade singular, uma identidade única, né? Então o samba, né, ele vai crescendo, ganhando mais cor, ganhando mais ritmo. A partir da década de 1920 e com a era da rádio nos anos de 1930, os sambas ganharam ritmos mais lentos e mais românticos, ficando conhecido como samba-canção. Gente, porque assim, o estilo de música, o samba, ele não é um só, né? Então a gente vai ter vários ritmos, né, vários estilos dentro do próprio samba, né? Tem o samba canção, o samba reggae, né? Tem o pagode. Então, o samba ele não é um só, né? Tem o samba lá, o partido alto, né? Então, assim, quando chegou a era das rádios, né? Quando ele vai se popularizando mais, como eu falei para vocês, né? Então, ele ganha um ritmo mais lento, né? Mais romântico, né? Aquele sambinha mais romântico que as pessoas até onde as pessoas dançavam agarradinho, né? O sambinha. Então, aí ele ficou conhecido como samba-canção, né? Que é aquele samba romântico e uma pegada mais lenta. A partir de 1950, o samba-canção foi substituído por um estilo mais percussivo de samba, concentrando-se nas periferias e morros do Rio de Janeiro. Então, assim, né, tinha o samba-canção, que era um sambinha mais lento, né, mais romântico, e depois, lá no Morro Carioca, já tinha aquela pegada mais percussiva, né, mais agitada, então que as pessoas dançavam também, mas em vez de estar dançando agarradinho, já sambavam, né, de um jeito até mais frenético, mais agitado. Então, isso já foi surgindo outro estilo, outra forma de se fazer o samba. Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns compositores, né, que foram muito importantes, tanto para o samba como para a música brasileira em geral, né? O primeiro que a gente vai falar é Heitor dos Prazeres, né? Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro em 23 de setembro de 1898 e faleceu também no Rio de Janeiro em 4 de outubro de 1966. Né? Foi um compositor, cantor e pintor brasileiro. Muitas pessoas acabam conhecendo muito Heitor o lado da arte, da pintura, né? Que ele, em determinado momento da vida dele, ele passou a se dedicar à pintura, né? Mas o samba esteve sempre presente, até nas pinturas o samba ali estava presente, né? Então ele começou, foi um dos grandes compositores brasileiros, um dos grandes sambistas, né? O que a gente vai ver agora.
foi um dos pioneiros na composição dos sambas e participou da fundação das primeiras escolas de samba do Brasil. Hoje em dia todo mundo conhece, né? Sabe quando tem carnaval, né? Tem os desfiles das escolas de samba, que muita gente acompanha lá no sambódromo, né? Que torce, né? Assim, eu gosto da Beija-Flor, eu gosto da Portela, né? Ou Mangueira, né? Então, assim, já é conhecido pelo público geral, né? Então que as escolas passam o ano todinho se preparando, tem um enredo lá, né? O samba que vai levar o desfile todo, enfim, né? Todo mundo já conhece isso, tosse, e são belíssimas apresentações, e o que pouca gente sabe, que Heitor dos Prazeres foi um dos primeiros, né? Um dos pioneiros na formação dessas escolas de samba, né? Do Brasil. Foi por influência de um tio que Heitor passou a frequentar reuniões e rodas de samba. Ele tinha um tio já boêmio, músico, né, que incentivava o sobrinho a tocar, né, deu os instrumentos, ensinou. Então, esse tio que foi o grande influenciador, né, o estimulador dele para a música. Então, assim, ele já frequentava essas reuniões com o tio, né? Então, o tio presenteou ele, né, com instrumento musical, foi um grande incentivador. Então, por essa influência, que ele se tornou também o que era, né? Então, ele já era conhecido, né? Que ele ia com o tio lá, já começou a aprender a tocar os instrumentos e já foi ficando conhecido, né, nas rodinhas de samba. Ele também era conhecido por se fantasiar de baiana no carnaval e curtir um bom samba, né? Então, quando era o carnaval, ele saía com a família, né, fantasiado de baiana, e ia lá curtir o carnaval, né? O carnaval de rua, né, que é famoso em todo... A gente curte mais o carnaval de rua aqui no Brasil, né? Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, que ele é bem diverso. Mas no Rio de Janeiro, além das escolas de samba, já tem o carnaval de rua. E antes de ser inventadas as escolas de samba, o sambódromo, as pessoas costumavam brincar ou nas ruas ou nos salões, né, nos bailes, né? Mas eles eram conhecidos por se fantasiar na rua, certo? Se brincar com a família no carnaval de rua. Foi um dos fundadores da Portela e costumava apresentar-se frequentemente em emissoras de rádio com seu cavaquinho, certo? Compôs com nomes importantes da música brasileira, como Noel Rosa e Erivelto Martins. Então, assim, como a rádio já teve uma época áurea aqui no Brasil, né? Então, muitos artistas, eles se apresentavam e conheciam, ficavam conhecidos nas rádios. Então, assim, tinha programas, né, de rádio para determinado estilo, para determinado cantor. Então, ele ficou também conhecido, né, nesse momento que ele se apresentava com o cavaquinho dele, né, que é bem característico do samba, né, nas rádios. E também de suas composições, né, com o Noel Rosa, que também foi um grande compositor, que a gente vai falar dele daqui a pouco, e Erivelto Martins, que também foi um grande cantor, né, brasileiro, casado com Dalva de Oliveira, também que foi uma grande cantora, né, há muito tempo, né, fizeram até uma série de televisão, Erivelto e Dalva, né? Então, assim, que já contava um pouquinho da vida deles. Isso aqui é bem antigo, mas, assim, vale muito a pena aprender um pouquinho também da história deles, que também foram importantes para a música brasileira. Heitor também participou da criação das primeiras escolas de samba, entre elas Estação Primeira de Mangueira e da Vai Como Pode, depois transformada em Portela, a qual deu as cores azul e branca, as cores da Portela. E aí na imagem a gente vê, né, um dos logos da Portela, tá, gente? Então, que também ela é bastante popular no carnaval, né? Então, assim, já ganhou alguns campeonatos, né? Já ganhou vários prêmios nos desfiles da escola de samba. Em 1929, a Portela foi a primeira vencedora do concurso de escola com a sua composição Não Adianta Chorar. Então, assim, desde sempre, então, ela já é uma ganhadora, né? Ela já ganhou vários concursos. E ela foi a primeira vencedora, né, desse concurso do carnaval, né, com a música Não Adianta Chorar. Após ficar viúvo, em 1936, passou a desenvolver seu gosto pela pintura, né? Retratava a vida e a cultura das favelas cariocas, pintava as morenas, as rodas de samba, crianças brincando de soltar balões, pipa, né? A vida boêmia nas ruas da Lapa, as primeiras casas dos morros, as festas de rua. Então, como eu tinha falado antes, né, ele começou a pintar com a pintura depois que ele ficou viúvo, né, quando ele perdeu a esposa, mas o samba não saiu dele. Então, até nas próprias
pinturas estava retratado um pouco da vivência do samba, né? Então, as morenas das rodas, né? As mulheres que dançavam, as crianças brincando, né? Então, assim, a boemia da Lapa, né? Então, assim, era o que também era retratado na pintura dele. Foi uma forma também dele expressar o samba que fazia parte da vida dele. Em Todos os Prazeres, além de participar do elenco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, se apresentava no Cassino da Urca, onde tocava, cantava e dançava. Né? Então, e tem apresentações dele também, tiveram, né? Apresentações dele também com Erivelto Martins e tal. Na época, esse período, ainda no Brasil, era permitido os jogos. Então, tinha esse cassino que, além das pessoas jogarem, se apresentavam, cantavam, né? E depois o cassino foi proibido, né? Os jogos foram proibidos no Brasil, né? Então, enfim, também tem uma série bastante antiga, isso aí antiga mais do que a de Erivelto, que falava um pouquinho, era, se eu não me engano, era A.E.I.O. Urca, né? Que falou desse momento, né? Que existia esse cassino na Urca e quando ele foi proibido, foi fechado. Então, assim, que causou comoção, não só para os frequentadores, mas até para as pessoas que se apresentavam e ganhavam vida lá. Agora vamos falar de outro grande compositor, Noel Rosa. Noel Rosa nasceu no dia 11 de dezembro de 1910, no Rio de Janeiro, e faleceu no dia 4 de maio de 1937, também no Rio de Janeiro. Foi um compositor, cantor e violonista brasileiro, também, que demonstrou o talento dele desde sempre. Noel aprendeu a tocar bandolim muito cedo e costumava tocá-lo na hora do intervalo. Os colegas se reuniam ao seu redor e, neste momento, Noel se sentia importante. É importante frisar que, por Noel, ele tinha não sei se era deformação, ele tinha o queixo dele era menor do que o normal, né? Então, assim, tinha essa característica. Então, ele acabava sofrendo bullying no colégio, que as pessoas ficavam chamando ele de queixinho, apelidavam ele de queixinho, porque ele tinha um queixo menor do que o normal. E isso, obviamente, o incomodou bastante. Mas aí, quando ele resolveu levar o bandolim para tocar, né, no intervalo, as pessoas começaram a observar o talento dele e, no lugar de estarem fazendo brincadeiras, eles se reuniam para ouvi-lo tocar, que era maravilhoso. Então, a partir desse momento, ele começou a se sentir importante. Né? Então, assim, foi como assim, uma reviravolta, né, para ele. Assim. Então, assim, ele deixou de ser aquela pessoa que as pessoas brincavam e passou a ser a pessoa que as pessoas admiravam, né, iam lá escutá-lo. Então, era um momento que ele era o centro das atenções. Né? As pessoas, não, vamos ouvir Noel tocando. Do bandolim, passou para o violão, né? Aos 15 anos já dominava o instrumento. Então, ele foi muito precoce. Né? Então, já antes dos 15, ele tocava bandolim e começou a dominar o violão. Então, assim, e aí, né, não parou mais. Em 1930, participava do conjunto Bando de Tangarás, que fazia muito sucesso na época, apresentando-se em rádios, cinemas e teatros. Então, foi um momento também bastante popular da vida dele. Né? Quando sua música Com Que Roupa estourou, Noel já não fazia mais parte do grupo. Foi uma música bastante popular, que teve a curiosidade. É muito fácil de encontrar em qualquer streaming, né? Que fala assim, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Então, essa música fez sucesso e foi com ele, né? Aí, nesse primeiro samba, já estavam presentes as características principais de suas obras. O humor, a ironia, as rimas surpreendentes e a música brejeira. Em 2010, a Escola de Samba Unidos da Vila Isabel apresentou o enredo do carnaval com o samba Noel, a presença do poeta da Vila, de autoria de Martinho da Vila, que é outro sambista maravilhoso que temos aqui, né, na atualidade. Agora, para assim, encerrar, a gente vai falar de outro grande compositor, né, maravilhoso, né, Cartola, que tem grandes composições. Né? O nome dele era Angenor de Oliveira. Né? O Cartola nasceu no Catete do Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 1908 e faleceu no dia 30 de novembro de 1980. De origem humilde, se criou ao som do violão, porque seu pai também era músico. Né? Então, assim, já nasceu com um pai músico, então já foi um pontapé para ele, né, também entrar nessa música. Ele cantou a vida de seus iguais, pessoas moradoras de favelas, ou áreas pobres da cidade, e que ainda assim não perdiam a capacidade de sonhar e poetizar. Então, ele
Ele ganhou esse apelido de Cartola porque, assim, quando ele perdeu a mãe, né, jovem, o pai disse, ó, agora está na hora de tu ir para a vida. Então, ele se sentiu muito, ele começou a trabalhar, né, na construção civil, né, e usava um chapéu coco, que as pessoas começaram a apelidá-lo de Cartola. Mas, mesmo ele trabalhando na construção civil para se manter, ele não abandonou a música, né? Tanto é que fez composições maravilhosas, né, que quem quiser também não conhecer Cartola, procura também nos streams de música que vocês vão se surpreender com as composições dele. Do encontro com Carlos Cachaça, principal parceiro de composições e boemia, nasce o bloco carnavalesco Bloco dos Arengueiros. Eu acho que muita gente ia gostar desse título, né? Arengueiro, né? Assim, aos poucos, o bloco foi se ampliando, surgindo em 1928 a Estação Primeira, né? Que a gente, né? Cartola, além do nome, deu a ideia de cores verde e rosa para a agremiação. Depois a escola de samba passou a se chamar Estação Primeira da Mangueira, né? Então, uma grande escola de samba, uma das mais populares do Brasil, né? Que muita gente torce por ela, que ela sempre faz apresentações maravilhosas. Então, Cartola foi um dos grandes compositores que muitos artistas da atualidade ainda regravam músicas dele. Então, vale muito a pena, né, quem não conhece, procurar, curtir, né? Tem músicas como Deixe-me Ir, né? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. É uma das músicas mais bonitas que ele fez e tantas outras que vale a pena vocês conhecerem. E também, para quem gosta de samba e tem para quem não gosta, assim, para conhecer o outro lado, né, da poesia do samba, né? Porque as pessoas às vezes só pensam na boemia, né, na festividade, mas também tem músicas muito poéticas, tem músicas com as composições belíssimas. Então a gente falou um pouquinho do samba, né, da música popular brasileira, um pouquinho da história do samba e também de grandes compositores, né? Heitor dos Prazeres, Noel Rosa e Cartola. Que tal depois você vai fazer uma playlist aí com esses grandes artistas? Vocês vão gostar. Até a próxima, pessoal!